vai jogar contra o Flamengo domingo, e no outro domingo tem o Botafogo. Então, assim, o Felipe tem direito de reclamar. É ruim mesmo você jogar um Fla-Flu no meio de duas finais. É óbvio, é ruim para o Fluminense, é ruim para o espetáculo, é ruim para os atletas. Mas é uma questão que é meio sem solução. Ou o Fluminense jogava os clássicos com um time sub-20 no meio da tabela, sem o Felipe Melo, por exemplo, poder jogar, ou paga esse preço do sacrifício. E aí o Fluminense, eu imagino, que tenha preferido pagar o preço desse sacrifício. E por isso se reforçou, e por isso montou um elenco hoje melhor do que era o do ano passado, com mais opções. O provável é o Diniz tirar o pé domingo, colocar... Não, o Diniz não tira pé, cara. Eu acho que ele vai ver, quem tem condição. Isso. Quer jogar? Sim, Arias, Cano, André, Martinelli, essa galera, esses caras parece que não cansam, cara. Então... por outro lado, Felipe Melo, Marcelo, Felipe Melo, talvez pela questão da idade, do desgaste, enfim. O Marcelo saiu machucado e esse certamente não deve estar em campo no domingo. Mas eu acho que assim, ele vai ver quem tem boas condições, porque o outro jogo é só quinta também, né? Dá tempo. Tem esse tempo também. Se agora é muito apertado, e de fato o outro é só quinta. Então ele ganha 2 dias ali para poder descansar. E aí no outro fim de semana é Fluminense e Botafogo. Aí já é a pegada de novo do Botafogo. Então assim, tem esse problema do calendário que veio do ano passado. Quer dizer, o sucesso do Fluminense acabou atrapalhando um pouco o Fluminense agora. Como todos os times do Brasil pagam pelo sucesso, isso, né? O futebol brasileiro é desenhado para punir quem tem sucesso. Bem, tem jogador bom, revela bem, compra bem. Aí se você contrata um baita time, você perde na data FIFA para a Copa América. Se revela bem, perde no Sul-Americano então, assim, Sub-20, né? Copa do Mundo. A gente tem que se adaptar. O futebol brasileiro é uma eterna adaptação às dificuldades, né? A gente vai se adaptando, os clubes, os técnicos, os dirigentes, enfim. No caso do Fluminense, o Felipe Melo está coberto de razão de reclamar, mas tem essa questão do calendário. Essa reclamação também pode ser feita da porta para dentro, né? Para o presidente do Fluminense, para a diretoria do Fluminense, para quem negocia com a federação, né? Sim. O GE hoje traz uma matéria de bastidor do Flamengo sobre o último jogo contra o Boa Vista. 4-0, vitória tranquila, melhor atuação do Flamengo na temporada. Aconteceram as vaias ao Pedro, mas parecia ser uma noite de notícias boas do Flamengo. E a reportagem do Fred Gomes e do Thiago Lima traz um detalhe de bastidor sobre uma bronca do Tite no Gabigol por causa do comportamento do Gabigol quando aconteceu um pênalti a favor do time. O Gabigol estava se aquecendo, o Pedro estava em campo e, segundo a matéria relata, o Gabigol ficou fazendo gestos de que ele queria entrar logo em campo, pedindo para o Pedro, fala para o Pedro se ele topa que eu entre e bata, que ele Gabigol, e que o Tite ficou impávido durante esse período, não se pronunciou, que até achei curioso. E aí no vestiário, o Tite pediu a palavra e falou para o Gabriel que ninguém está acima do Flamengo, que o comportamento do Gabriel foi indevido e que se fosse o Gabriel em campo com o Pedro fora, quem bateria o pênalti era o Gabriel, que você não pode pressionar quem está em campo para você sair do banco e bater um pênalti, e não gostou do comportamento do Gabriel. Aparentemente, eu acho que é um comentário meio banal, assim, uma reprimenda de um treinador que já não é tão fã assim, do comportamento do Gabigol e que deixa hoje ele no banco. Mas o Eric tem um ponto que ele estava comentando aqui fora do ar sobre como isso pode repercutir internamente, não exatamente o tema, porque acho que o tema não é uma grande coisa. Mas qual é a sua visão dessa reportagem? Assim, a própria reportagem diz que é um hábito do Tite fazer esses comentários imediatamente após a partida, seja a bronca, seja o elogio, seja uma correção qualquer tática de comportamento, emocional, enfim. Segundo a reportagem do Fred e do Thiago, é um procedimento do Tite já fazer isso ali logo que acaba o jogo no vestiário. O meu ponto é, conhecendo um pouco o Tite do jeito que eu conheço, e a maioria dos técnicos pensa assim também, né? O vestiário é sagrado. A reportagem é maravilhosa, mas, na minha opinião... Cuidadosa, bem apurada, bem escrita. Não aumenta o fato, assim, além do que ele merece ser. A matéria é perfeita. Jornalisticamente, ela é perfeita. Eu mandei mensagem ontem, inclusive, para o Fred, parabenizando pela reportagem. O ponto é, como é que um clube de futebol, com a estrutura que tem o Flamengo, deixa que uma história que é importante vazar assim? Cara, isso deve ter deixado o Tite louco. O Tite, a comissão técnica e os atletas, cara. Porque, cara, isso é um problema para ser resolvido entre eles e vida que segue, cara. Assim, porque isso poderia ou pode ganhar uma dimensão talvez maior
Porque se internamente eles se resolvem, o Tite fala com o Gabriel aceita ou não aceita, o Pedro aceita ou não, enfim. Seja lá a solução que tenha ocorrido dentro do vestiário ali, dentro do ambiente deles, tá? Aquilo ali está resolvido entre eles, cara. Agora, quando isso vem para o público externo, vira pauta no site, vira motivo de debate daqui, de todas as televisões, de todos os programas, porque vai virar, porque a gente está falando do Flamengo, do Pedro, do Gabigol e do Tite. Pronto, é combustão, a gente vai falar disso. E, cara, assim, eu acho que isso pode ter deixado o Tite bem contrariado, cara. Até quando ganha de 4-0 é assunto. Até quando ganha de 4-0 com a melhor exibição, com o Pedro assim, marcando 6 gols em 6 jogos. Para mim é uma vergonha, um clube não conseguir blindar um ambiente, cara. Mas o Você Flamengo não consegue blindar tudo. Mas, cara, coisas importantes, cara, você precisa blindar, cara. Assim, não dá para ser essa feira, cara. Não pode ser essa feira. Que isso? Todo clube de futebol tem suas brigas dentro do vestiário. Não existe clube de futebol sem desavença em vestiário. Não existe. Clube grande, clube competitivo, clube que quer ser campeão. Cara, quantos desses problemas a gente sabe? Poucos, né? Segundo o Muricy, menos de 10%. Exato, pronto. O índice Muricy. Tá aí explicado com o número. Cara, e um negócio desse, assim, pra mim é uma vergonha para um clube deixar um assunto Agora, desse mais um vazar. capítulo comprovando que vai ser difícil pro Gabigol ganhar uma vaga de titular, ser um protagonista na temporada, porque tem questões técnicas, que o Tite prefere o estilo de jogo do Pedro, questões de comportamento, essa matéria é mais um capítulo disso. Vai ser difícil pro Gabigol, cara. Ganhar um Isso protagonismo. deve estar incomodando o Tite também, porque qualquer decisão técnica que o Tite tenha sobre o Gabriel, sobre o Pedro, muita gente vai pensar assim, também olha ele está levando em conta e às vezes ele não está levando. E é normal que tenha uma repercussão grande. Exato. Porque a gente está falando de um dos jogadores mais queridos da história do clube. Que teve e de outro que jogou a Copa do Mundo. Então, assim, um técnico do tamanho do Tite. Exato, e do Flamengo. Então é normal que tenha repercussão. Sim, tem uma enorme novela em curso sobre o Gabriel vai ficar, não vai ficar, vai renovar, vai embora, vai pro Corinthians, não vai pro Corinthians, enfim. Eu vi as imagens e o Gabriel, uma hora ele vira pro Arrascaeta, né, e fala, fala que eu quero bater, ou tal. Eu olhando na hora, eu não entendi como uma coisa desrespeitosa, assim, eu achei mais uma coisa quase no limite da zoeira, assim, sabe? Tipo, fala que eu quero, não parecia que ele tava, assim, querendo se impor no grito. Assim, o Gabriel tá incomodado com a fase dele. Ele está incomodado em ser reserva. O Tite é um cara que pensa muito diferente Ele está precisando fazer gol, ele quer recuperar. Assim, sim, ele perdeu o pênalti, ele sabe que está devendo. Ele está querendo jogar, ele está querendo mostrar, ele está querendo recuperar a posição dele em campo. E é normal que aconteça isso, cara. O Rizek acabou de falar, o tamanho do Gabriel é gigantesco na história do Flamengo, é gigantesco. E ele sabe disso. E para ele, cara, assim, não deve ser muito tranquilo estar vivendo essa situação. Tem uma ética entre os caras também, que é uma ética até um pouco diferente das condições normais. Não sei como é que é a relação dos dois também. E assim, é muito... É que nem quando o jogador vai ser substituído... E ele passa no cumprimento técnico. Isso vira sempre assunto, né? No cumprimento técnico, ou joga a garrafinha no chão. A gente olha o comportamento dos caras com um microscópio, praticamente. E esse comportamento do Gabriel depõe muito mais contra ele do que qualquer outra coisa. Por mais que seja tipo, não, deixa aí que eu vou bater. Não interessa muito, não interessa, né? Pro Tite não interessa nada. Exato, e o cara tá ali, o Pedro tá ali nesse processo que o Eric falou. O Gabriel tá buscando retomar esse protagonismo, que tá muito difícil, com o Tite vai ser muito difícil. Só que existe uma ética entre os jogadores ali que, em algum momento, o Gabriel sempre rompe. Só que agora ele encontrou um cara que é tão grande quanto ele, que é o Tite. Não na história do Flamengo, no futebol. Bem maior que o Gabigol no futebol. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, são Flamengo personagens gigantescos mas entrou alguém capaz entendeu? de domá-lo, assim, de impor limites. E alguém que ele vai desafiar... a gente pode lembrar inúmeras situações desde a saída, até mesmo com o Jorge Jesus, que o Gabriel fazia alguma coisa e a galera, não, passa um pano, não, tá tudo certo, o treinador que tá equivocado. Daí a gente pode reunir algumas situações. Agora não, agora ele encontrou um cara que ele vai fazer as gracinhas dele e o cara não gosta, e não vai... Que o cara tá no banco de reservas, por mais ídolo que seja, o Gabriel... ele vai ter que reavaliar o comportamento dele para buscar essa vaga de titular. Porque mesmo ele jogando muito no treinamento, nem tô falando que é isso que está acontecendo, mesmo ele treinando muito bem,
não vai ser o suficiente para ele convencer o Tite que ele vai entregar mais que o Pedro nesse momento, entendeu? Embora o Pedro possa passar a pior fase, vaiado pela torcida, é uma questão da visão do treinador. E a gente conhece o Tite, e o Tite, ele olha muito além do campo e bola. O cara pode ser um gênio. Se não se adequar ao comportamento que ele julga o ideal, ele não vai tirar o jogador do time, porque ele perde o elenco. Ele perde a mão do elenco. Eu já vi alguns jogadores do Corinthians, da segunda passagem do Tite, falando muito sobre isso. Que ele segurava a onda de muitos jogadores para não romper com o elenco. E é assim a forma dele administrar. E o Gabriel encontrou alguém que vai bater de frente com ele. Você ganha o para o ímpar, Ana Thaís Matos? Você escolhe o Tite ou o Diniz para dirigir o Ana Thaís Matos Futebol Clube? Hoje? Ai, não sei. Gosto tanto dos dois. Sei. Eu acho que hoje, acompanhando tudo que eu já acompanhei do Tite, acho que eu chamaria o Diniz. Chamaria o Diniz? E você? Dois técnicos que fazem bem o futebol, né? Sem dúvida. Chamaria os dois. Gostaria que o Fernando Diniz fosse técnico da seleção brasileira em outro contexto. Também. Mas vou escolher o Tite. Diniz, Tite, quem que você escolheria para ser o pra mim, técnico nada a ver. Fiz de propósito. Fariense Futebol Clube? Não, assim, eu vou falar uma coisa, e eu vou votar, mas eu só dizer assim, eu acho que pro Flamengo o melhor técnico no momento possível é o Tite, e pro Fluminense o melhor acordo. técnico no momento possível é o Diniz. Verdade. Dito isso, eu fico com o Diniz hoje. Diniz hoje. Gente, eu também admiro muito os dois. Aliás, esse aqui é melhor aqui, só tem jogador bom de bola daqui pra frente. Mas é aquela coisa, para o ímpar, você ganha e escolhe um. Se você ganha o para o ímpar, Eric Faria, você tem Pedro e Cano para ser o seu camisa 9. Quem é que vai no seu ataque? Pedro. Cano. Bom que não tem unanimidade até aqui. Bom que não tem unanimidade. Todo mundo pensou para responder. Se quiserem justificar, vocês fiquem à vontade, hein? Eu justifico. Diga. Eu acho que o Pedro, a questão da idade pesa a favor para eu escolher o Pedro hoje, assim. Uma boa métrica. Uma boa nota de corte. O ano do Cano foi melhor que o ano do Pedro passado, né? Mas a gente está debatendo pro... Pedro tem mais jogo aéreo que o Cano. Mas assim, Eu acho o Cano embaçado. de 20 para cá, eu acho que o Pedro é o jogador que mais fez gols no Brasil. Outro dia eu vi uma pesquisa, assim, Então, assim, eles se equivalem muito em objetividade, em número de gols, assim. Eu fiquei com o Pedro pela questão da idade. Gostei do seu paulistanês agora. O Cano é embaçado. É É embaçado. Não, É embaçado mesmo. Não, e ele encontrou uma posição ano passado, o Diniz encontrou uma posição para ele ano passado que ele ajuda muito o time. Esse eu acho aqui bem divertido. O Arias joga na ponta direita do Fluminense. E o De La Fiquei com uma Cruz... raiva dessa comparação, essa foi a única que eu não queria fazer. E o De La Cruz joga... Mas essa é fácil de votar, eu acho. Pra mim não. Para mim é o Arias. É o Arias? Hoje, assim, pode ser que o De La Cruz evolua de um nível, chega a uma... Hoje, o Arias, para mim, ele está entre os 3 melhores jogadores de futebol brasileiro. Concordo. Para mim é ele, a Arrascaeta e o Hulk. A unanimidade? Você quer pensar mais um Eu pouquinho? vou de Arias. Olha o sangue uruguaio falando aqui, ó. Arias. de Voto no Arias. Arias. Eu ligo a TV pra ver futebol inglês é fácil domingo. no sentido assim, não é eu que vejo o poucos De La Cruz jogadores não seja a coisa, não. É assim, Não, mas eu pelo sofri, que- porque eu gosto muito do De La Cruz. também Eu acho que ele vai excelente crescer jogador, muito, também assim, acho. mas... Mas assim, o Arias é um o Arias protagonistaço aqui no Brasil. tem muito repertório. Ó, agora a gente vai ser marvado com vocês. Já sei. Marvado com vocês. Porque assim, ó, o Arrascaeta não tem comparação, cara. Não tem outro meia no futebol brasileiro que você compare ao Arrascaeta. Como o André, não tem comparação com o jogador da posição dele no futebol brasileiro. Não tem. Então a gente decidiu juntar os dois num quem é melhor. Se você ganha, você prefere ter o Arrascaeta ou o André no seu time, Martim Felipe? Arrascaeta. Arrascaeta? É mais decisivo, né? Assim, o André ele é brilhante na posição dele, o Arrascaeta é brilhante na posição dele. A posição do Arrascaeta ela é mais decisiva no jogo do que a do André, né? Tá bom. Eu não cobro. Se eu puder ajudar alguém que eu gosto, eu vou tentar ajudar. E quando as pessoas que gostam de mim querem me ajudar, elas também não cobram. Elas falam pela amizade, pelo respeito, pelo carinho que tem umas pelas outras, né? Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é cobrado. Essa frase eu acho tão infeliz, sabe? As pessoas falam, se fosse bom, não, cara. Você aconselha um amigo quando você vê que ele está fazendo uma coisa que você acha que não é legal, né? A troco do quê? Me cobra, vou te dar um conselho bom, vai mudar a tua vida, hein? Sem conto. Não existe isso, gente. Você chega e fala para a pessoa, cara, eu acho que você está indo mal aqui, você precisava fazer isso. É isso que eu quero dizer. Sabe? Ter uma pessoa que ele ouça e que fale, Gabriel, você, olha só, pega esses números aqui que eu passei agora. Cara, o Pedro tem números muito melhores que os seus, cara. Por quê? Ele é muito melhor que você? Ele vai dizer, não, acho que não. Então, porra, tem alguma coisa errada. O que está havendo?
Vamos lá, chutar com o pé direito, cabecear, fazer um pivô, um mano a mano. O Pedro fez um gol ganhando do mano a mano do jogador adversário agora no jogo contra o Bangu, né? Que não é nem a característica dele. Quer dizer, o Gabriel ele vai evoluir em alguns aspectos do jogo, mas o zagueiro... ele está evoluindo, ele pode evoluir. É isso que eu quero dizer. Não adianta ficar só achando que, não, eu já fiz tanto. Cara, não vai voltar. E aí, se for para outro clube, tá arriscado de não acontecer nada também, cara. Sem autocrítica, sem corrigir. Porque se ele joga mal no Flamengo, gente, por que diabo ele vai jogar melhor em outro clube, num passe de mágica? Se o futebol dele é esse, vai ser o mesmo. Detalhe, talvez pior, porque ele pode estar cercado de jogadores inferiores àqueles que cercam o time atual. E uma coisa que eu sempre digo, ele foi artilheiro no Santos, competições e tudo. Agora, o Gabriel, ele virou o Gabigol no Flamengo. Então, se o Flamengo deve a ele alguma coisa, na visão de torcedores, ele também deve ao Flamengo. O Flamengo deu a ele o Jorge Jesus e essa turma toda de 19 para cá que o cercou em campo. O jogo dele cresce, ele vira o Gabriel Barbosa, o Gabigol, no Flamengo. Então, por isso que eu sempre digo, não, tem que agradecer o jogador, tem que homenagear, todos eles têm que agradecer ter jogado no Flamengo, ainda mais na fase do Flamengo. E eu fico imaginando, como eu já falei aqui na edição passada, aqueles bons jogadores que passaram pelo clube, passaram bons jogadores na fase de vacas magras, salário atrasado, que devem pensar, poxa, imagina se eu tivesse um pouquinho da chance que esses caras têm, né? De treinar nesse CT, de andar de voo fretado, de receber o meu salário em dia e não ter que entrar na justiça contra o clube, como vários tiveram que entrar para receber, porque não pagava, né? Então, eu acho que, antes de qualquer coisa, quem joga no Flamengo hoje é que tem que agradecer, não o contrário. Como quem joga no Palmeiras. Quem jogou no Palmeiras há alguns anos e joga agora, você imagina? Aquele tempo o Palmeiras foi rebaixado, também uma confusão danada, vários problemas. Pô, ontem o André, o Bruno Prado, na Jovem Pan, lembrou do Alceu. Cara, o Palmeiras teve o Alceu. Cara, cada jogador que o Palmeiras teve. E você imagina um ou outro que era melhor jogador, né? Jogando com esses caras e com problemas que o clube tinha. Até o Valdívia pode lamentar. Sim. De não estar vivendo essa realidade de agora. Sim, que foi o ídolo do Palmeiras na época de vacas magras, né? Ganhou um título paulista e tal. Esses dois clubes, cara, quem joga nos dois. E o Everton, citando o Palmeiras, vocês viram o que aconteceu com o Everton. Ele falhou, uma falha grave até contra o Corinthians. Cara, o cara teve que fechar a rede social dele para comentários que estavam xingando ele. Cara, o cara é um goleiro histórico do clube. Se ele estivesse cometendo várias falhas, até entenderia a revolta. Não dá mais, não consegue mais jogar, tá falhando todo. Cometeu um erro, cara. Porra. Peraí. E o detalhe, ele pegou um pênalti contra o Botafogo fundamental, hein? Naquela virada 4-3. E contra o Boca na eliminação, ele defendeu um pênalti do Cavani. Só que o Romero pegou mais pênaltis, porque os caras que jogam no time dele perderam. Aí o cara é execrado por isso. Claro que não foi toda a torcida, mas uma meia dúzia de buzuntas lá que foram lá. Faça-me um favor. Você vê que isso está em todo lugar, cara. Não é só na torcida do Flamengo. Toda a torcida tem esse tipo de comportamento que eu acho assim que a gente tem que falar sobre isso para justamente combater. Isso tem que ser combatido. Mas o clube, aí vem um ponto importante que eu falei no começo, vou só arrematar aqui. O clube não pode dar ouvido para essas pessoas. O clube tem que ter convicção no trabalho que ele está fazendo, nas decisões que ele toma e levar adiante. E tomar decisões corretas. Chega desse negócio do Flamengo ficar se pautando. O Flamengo contratou o Rueda por causa da rede social. Começou assim. Eles sabiam, e era outra gestão, hein? Você vê que muda o presidente, muda a diretoria, mas isso aconteceu com o Rueda, isso aconteceu com o Davi Luiz, isso aconteceu com alguns nomes que foram... Demissões também. A torcida não quer mais o fulano. Aí faz uma corrente de rede social e manda o cara embora. De repente manda embora sem motivo. Enfim. O Rafael... Alan, rapidinho, porque eu ia falar uma coisa, mas o áudio do Mauro deu uma oscilada aqui e eu falei por cima, parecia que estava querendo falar por cima dele. Não, o que eu ia falar só naquele momento ali que ele estava falando do Pedro, é que o Pedro fez aquele gol contra o Bangu e muita gente fala, mas foi contra o Bangu. O Gabriel não faz. Do 1 contra 1, né? Ou de driblar, ele não faz nem com a redonda, né? Então, assim, é mais uma coisa que pesa. É bom deixar claro uma coisa. E outra coisa, não é porque o Zico fala que tem que deixar o Gabigol em paz que a gente não pode, às vezes, criticar o Gabigol lembrando do Zico. O Zico é um senhor de 70 anos. Ele hoje está mais preocupado com a vida, com os netos. Não vai ficar comprando, já falei isso aqui outras vezes, não vai ficar comprando briga com o Gabriel, como ele já comprou, por exemplo, com o Romário nos anos 90.
O Romário não ganhou nada no Flamengo. E o Zico ganhou tudo, e teve gente que ficou do lado do Romário. Eu acho que o Zico não quer mais viver uma experiência dessa já com 70 anos. Então ele não vai bater de frente com o Gabriel, mesmo que ele olhe e veja que está errado. Ele gosta do Gabriel. Ele gosta da pessoa Gabriel, que é sempre muito carinhoso com ele. Mas isso não invalida a gente elogiar o Zico, criticar o Gabriel, comparar as posturas, porque eles são dois grandes ídolos do Flamengo, talvez os dois maiores. Né? Lógico, com uma diferença bem grande de um para o outro, mas são os dois maiores. Então, uma coisa não é da outra. Deixa eu só responder ao Rafael Laje, porque ele falou aqui, Alan, você está falando besteira. Se o Zico não estivesse aposentado, eu diria o mesmo. O Gabriel está em idade de jogar. Eu não estou falando em termos de aposentado ou idade, eu estou falando em questão de desempenho. Então, eu vou te dar 2 exemplos. Se o Dela Cruz arrebentar jogando de segundo homem, ele vai ter que ser reserva do Gerson, porque o Gerson faz parte do time de 2019. Se o Arão tivesse hoje no elenco, ou voltar, o Flamengo contratou o Arão de volta, ele teria que ser titular e o Pulgar teria que ir para o banco. Então é isso, é quem está jogando melhor hoje, agora, é isso que eu quero dizer. Né? Eu usei o exemplo do Zico para ir ao extremo, mas é só isso, eu acho que eu tinha sido bem claro, mas enfim, se não... Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, desculpa aí o cenário, né? Não estou em casa nesse momento que estou aqui gravando esse vídeo, mas não posso deixar, né, de estar postando aqui o vídeo para vocês. Então, rapaziada, trouxe aqui essas informações, esse corte aí, né? Onde a imprensa aí, Mauro César aí, né, também... que você achou dessa formação do Flamengo, beleza? Comente aí a sua opinião sobre essa formação, beleza? Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o like nesse vídeo, ative o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos diariamente. Se Deus permitir, mais tarde, dependendo do rendimento desse vídeo, amanhã, né, voltarei com mais informações aí do nosso Mengão.